Alberto Alves da Fonseca iniciou em 2017 seu terceiro mandato como vereador de Campinas, para o qual foi reeleito com 6.288 votos. Estamos falando sobre o vereador Professor Alberto, do PR, Partido da República. Formado em História pela USP, é professor efetivo na Escola Estadual Dom Barreto. Cursou Teologia na Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais, é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é advogado, formado no Centro Universitário Padre Anchieta de Jundiaí, cidade onde nasceu. Na verdade, o meu contato com a população iniciou-se muito precocemente. Eu ainda era um jovem idealista, solteiro, na cidade de Jundiaí, e fui dar aula na rede pública estadual. Eu fazia direito na época e comecei a lecionar na escola que eu estudei, numa escola do estado que eu estudei. E ali eu tive contato com a realidade social das pessoas que queriam melhorar na vida, mas não tinham instrumento, a gente desconhecia os instrumentos que pudesse abrir essas portas. E aí eu conheci o PSDB, um partido muito forte na época na cidade de Jundiaí, que tinha o prefeito, tinha uma bancada de vereador expressiva, e eles me convidaram. Foi o prefeito que me convidou quando viu eu dando uma aula. Ele ficou admirado de ver o meu trabalho e ele acreditou que poderia talvez ali ter uma liderança, né, surgindo. E eu comecei a trabalhar ali. Depois eu trabalhei na secretaria de uma igreja evangélica muito importante em Jundiaí, que é a Assembleia de Deus de Jundiaí. Nessa igreja ela tinha muitas atividades de um projeto chamado Telecurso, Telecurso primeiro grau, Telecurso segundo grau, e eu fui convidado em parceria com o SESI para fazer esse trabalho na igreja. E aí eu percebi de novo a mesma necessidade de uma ação política para ajudar essas pessoas. Então aí começou a minha militância. Eu saí candidato a vereador em Jundiaí, fui eleito, eu tenho um mandato de vereança em Jundiaí, e depois eu casei com uma moça em Campinas, né? E aí também fui transferido pela escola estadual, que eu sou professor efetivo, professor concursado. Aí vim dar aula na escola estadual Dom Barreto, mas continuei com esse trabalho. Então, basicamente, o meu início do meu trabalho político foi dentro de uma sala de aula, em contato com as necessidades das pessoas, especialmente quando eu dei aula para os adultos. Eu amo dar aula para adultos, eu sempre gostei de dar aula para adultos. Claro que o meu cargo no estado era para crianças, né? Crianças e adolescentes, que é o ensino fundamental e médio, mas eu amo dar aula para adultos. Casado, pai de 2 filhas, professor Alberto tem 6 irmãos. Todos seguiram a carreira do magistério. Ele conta que as viagens que faz pelo mundo contribuem com o conhecimento sobre história, disciplina que ministra como professor. Na Câmara de Campinas, o vereador já apresentou mais de 2.400 proposições, além de participar de comissões especiais de estudos e comissões permanentes, como a de Educação e Esporte, Finanças e Orçamento, Política Social e Saúde. Foi o responsável, através de uma emenda ao orçamento da cidade, pela reabertura da Escola de Música de Campinas, Semaneco, que é o Centro Escolar de Música Manuel José Gomes. Após 2 anos de fechamento, os mais de 2.000 alunos foram beneficiados. O vereador também é autor da lei que institui a Semana de Educação, Compromisso Campinas pela Educação. É um provérbio árabe secular, eu gosto desse provérbio, eu já citei várias vezes. Ele diz assim: quem não sabe e não sabe que não sabe, infelizmente é um obtuso, né? um ignorante. Agora, quem não sabe e sabe que não sabe, esse é um ignorante, mas ele pode ser instruído, porque ele tem noção que ele não sabe. Quem sabe e não sabe que sabe, esse é um sonhador, ele precisa ser despertado. E quem sabe e sabe que sabe, esse é um sábio, ele deve ser admirado, acolhido. Isso é um provérbio árabe, eu gosto muito dessa ideia. Nós temos que abrir mais portas para quem sabe e sabe que sabe. E a outra reflexão que eu faço
de uma passagem da Bíblia que eu gosto demais dessa passagem, que é uma declaração do Senhor Jesus. Para mim, então, independentemente das muitas fés, etc., mas eu tenho guardado essa expressão que o Senhor Jesus declarou no Evangelho de João. Ele disse assim que Deus amou a humanidade. Eu vou falar de maneira parafraseada o versículo da Bíblia. Diz que o Pai amou todos nós, seres humanos, de uma maneira tão ímpar, tão sui generis, tão especial, ao ponto de dar o único da espécie dele, que é Jesus, o seu Filho amado, para que todas as pessoas que crerem no que Jesus trouxe para nós, não pereçam, mas tenham vida e vida eterna. Eu amo esse versículo que é João 3,16, porque ele dá esperança para todas as pessoas. Nesse perfil, você conheceu um pouco mais sobre o vereador Professor Alberto do PR. Anote os contatos para falar com o parlamentar.